O nosso contato agora é com o Diogo Schelp, comentarista aqui da Jovem Pan. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. E vamos falar então do clima político lá em Brasília. Nós temos a expectativa em torno da CPI da pandemia, temos também a expectativa em torno de algum entendimento para facilitar aí uma solução para o orçamento deste ano, quem sabe as emendas serem contabilizadas no próximo ano. Eu queria saber como é que você está vendo essa situação agora. Pois é, Denise, essa semana deve começar, então, os trabalhos da CPI da Covid-19, né? Eu comecei a ler, na verdade já li a minuta de trabalho da CPI, e o cenário não é nada bom para o governo, viu? Apenas um dos subtópicos desse relatório, dessa minuta, se refere à questão dos repasses de verbas para os municípios e para os estados. O restante, inclusive verificando ali os nomes que estão sendo considerados para as oitivas, para os depoimentos, não há nenhum negacionista, nenhum defensor, até onde eu vi, nenhum defensor de cloroquina e da postura, né, da atitude que o governo vem tendo em relação a questões como distanciamento social e assim por diante. Então, se for julgar pela minuta de trabalho, o tom será bastante crítico ao governo, colocará com certeza o governo nas cordas. E aí nós temos essa questão do orçamento, né? Tem aí uma proposta de manter uns 13 bilhões de reais, mais ou menos, em emendas parlamentares. É uma tentativa de conseguir emplacar um orçamento que não seja aquele Deus nos acuda que o Ministério da Economia teme que seja, né, Denise? Agora a gente vê desde o começo a necessidade ou a tentativa de se impor alguma contabilidade criativa que não crie problema para nenhum dos dois lados, né? Os congressistas querendo preservar as emendas e, de outro lado, o governo tentando evitar que se caracterize alguma pedalada. O governo, a equipe econômica do governo brasileiro se preocupa muito, é comandada pelo Paulo Guedes, que sempre se preocupou com essa coisa de furar o teto de gastos, né, ou de até cometer um crime de responsabilidade fiscal. Mas, por outro lado, é a política, né, ao fazer o acordo com o Centrão no início do ano, na verdade no ano passado, mas que se confirmou, né, que se consolidou, digamos, com a eleição de Arthur Lira na presidência da Câmara, ao fazer esse acordo que muitos governistas diziam que era necessária para ter a tal governabilidade, colocou o governo nas cordas, né? Porque, de fato, o Centrão é conhecido por ter necessidade, né? Por ser ávido por emendas, por recursos que possa distribuir para as suas bases eleitorais, e isso tem um custo, e esse custo acabou criando esse impasse. E aí, quando se fala em criatividade, né, na contabilidade, de certa forma não deixa de ser apenas empurrar para debaixo do tapete um problema que não deixará de existir, né? Pode haver o comprometimento da meta fiscal que já foi estabelecida para este ano, que já é um rombo imenso, pode ter aumento de endividamento, pode ter uma piora do déficit em vários aspectos, não é? Ainda que se mantenha o que está previsto em lei, como teto de gastos, cabe até algumas manobras, inclusive nós tivemos aí uma mudança na lei de diretrizes orçamentárias ainda para 2021, para poder deixar fora do limite do teto de gastos, com créditos extraordinários, aí aqueles programas que o governo pretende ainda trazer de volta, como é o caso do Programa de Preservação do Emprego e da Renda, o PRONAMP, que é de apoio às pequenas empresas, empresas de médio porte. Então o governo sabe que vai ter que retornar com esses programas, porque a economia está no momento ainda de fragilidade, então tem que dar mais uma driblada aí e conseguir crédito extraordinário, né? Isso, Denise. E agora me fez lembrar também outro problema que se aproxima aí para o governo, que são essas leis que estão surgindo no Congresso para atender setores específicos da economia que foram prejudicados pela pandemia. Então, aí, previsões de gastos na ordem de 250 bilhões de reais ou mais para setores como o setor de eventos, setor de turismo. Há também projetos de lei para atender e socorrer o setor de restaurantes e bares. Quer dizer, há uma série de leis que até a equipe econômica está chamando de pautas-bombas, né, para socorrer, né, setores que foram afetados pela pandemia e que, ao longo de um ano, tiveram reduções drásticas na receita, né? E isso adiciona aí mais um elemento a essa situação fiscal que você estava descrevendo.
Agora, em termos de apoio, de base política, Diogo, eu queria até acrescentar que o presidente Bolsonaro está sinalizando com a possibilidade de retorno ao PSL. Como é que você vê isso no ponto de vista de ampliação, eventual ampliação da base de apoio dele no Congresso? Como é que ficaria o PSL com a relação ao Centrão também? Pois é, o presidente tentou aprovar, fazer, né, criar aquele Aliança pelo Brasil, aquele partido que seria o partido dele, né? Mas que foi exatamente o motivo pelo qual ele saiu do PSL, né? Ele saiu do PSL porque ele tentou transformar o PSL no partido dele, né? Digamos assim, de ser dono do partido e determinar todos os rumos, e não conseguiu. E aí ele acabou saindo. Foi esse o motivo inicial do racha. E rachou o PSL. O PSL hoje em dia tem uma parcela de parlamentares ou políticos que são bolsonaristas, outros que romperam ou que, né, que hoje são muito críticos. Então há esse racha dentro do PSL. E a volta do presidente ao PSL provavelmente empurraria esses parlamentares, esses políticos para fora do partido. Eles teriam que procurar outro lugar para procurar seu ninho. Mas, de fato, havia outros partidos, né, que vinham procurando ali atrair o presidente para que ele se filiasse, porque, afinal das contas, ele não pode concorrer à reeleição no ano que vem sem um partido. Mas, de fato, o que se coloca aí é esse fracasso do presidente em criar o próprio partido. Isso foi uma coisa que ele acabou não engolindo bem, mas ele agora procura uma solução. O PSL tem algumas vantagens, né? O PSL tem recursos de fundo partidário que são significativos, então, apesar de não ser um partido com uma base popular grande, como seria, por exemplo, o PT, mas é um partido que tem aí uma força, uma força eleitoral, digamos assim, uma estrutura, uma máquina partidária que é importante, seria importante para o presidente em 2022. Agora, é uma base que cresceu muito, inclusive pela eleição do presidente Bolsonaro, que atraiu muitos eleitores, ajudou a eleger muitos dos que são hoje integrantes do próprio PSL. Agora, você falou da questão de uma parte sair do partido e ir buscar outras alternativas. É o contrário do que se imaginava que poderia ocorrer quando o presidente saiu, que se falou, inclusive, da expulsão, da possibilidade de expulsão dos apoiadores dele, não é? Pois é, a gente pode lembrar o próprio filho, um dos filhos do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que é do PSL, né? Que permaneceu no partido, exatamente. Assim como ele, outros tantos permaneceram no partido, acabou não havendo essa debandada, não houve essa expulsão em massa, digamos assim. E, de qualquer forma, é um partido que, tendo o presidente Jair Bolsonaro, tem uma base de apoio importante. Então, trazê-lo de volta certamente significaria também, na esteira de uma eleição no ano que vem, atrair mais, né, fazer com que o partido possa crescer ainda mais. A verdade é que há um custo, mas há também um bônus, há benefícios de ter o presidente de volta no partido. Desde que se consiga gerenciar tudo isso, né, Diogo? Agora, para fecharmos, o que a gente vê aqui por enquanto, tanto a proximidade como o Centrão, quanto essa base de apoio popular que o presidente tem, não facilita muito a vida dele no Congresso, né? Nós estamos vendo aí a CPI, que é a comprovação disso, né? Mesmo que haja negociação, busca de apoio, eu acho que o próprio orçamento é um grande desafio político, assim como a CPI. A CPI é um grande desafio, viu, Denise? E é interessante como o governo não conseguiu emplacar, quer dizer, os nomes que queria ter emplacado, né? Então, a CPI, a composição da CPI, ela tem, dos 11 integrantes, a maioria ou é independente ou é de oposição ao presidente. E eu conversei na semana passada com o senador Randolfo Rodrigues, que foi quem apresentou esse requerimento para abertura dessa CPI, e ele estava falando que pretende começar, né, que eles acreditam que começará essa semana já com a escolha do presidente, do vice-presidente e do relator da CPI. Está sendo considerado o nome mais forte é o do Omar Aziz, que é do PSD do Amazonas, e ele é independente, é considerado independente. No entanto, as declarações que ele tem dado de ontem para hoje são claramente declarações de alguém que quer, de fato, investigar a fundo a atuação do governo na pandemia. E lembrando que o Omar Aziz perdeu o irmão para a Covid, né? Então tem um fator emocional aí. E o próprio Randolfo Rodrigues está sendo considerado para ser o vice-presidente da CPI, e Renan Calheiros, que faz oposição, é um grande crítico do presidente, para a relatoria,
que é algo que os governistas estão tentando evitar a todo custo, porque se mantiverem esses nomes, com certeza a CPI terá um rumo que não é o rumo desejado pelo governo. É isso, ouvimos o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da Jovem Pan. Diogo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, até mais.